Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, que alegria poder estar aqui com vocês, pensando a respeito do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. O programa é Evangelho e Vida, tem esse nome. Eu me chamo Henrique Parente. E quando a gente pensa nesse termo, né, Evangelho, ou seja, boa nova, boa notícia, em geral, boa notícia nos traz um sentimento de alegria, de satisfação. Então, esse é o caminho do Evangelho de Jesus. É proporcionar às pessoas esperança, paz, mas nunca sem as devidas lutas que são inevitáveis, porque as coisas não caem do céu assim, literalmente, né? Como se fosse um maná na simbologia do Velho Testamento, em relação lá à maneira como o povo judeu durante um tempo, na época chamado hebreu, né, recebeu lá o alimento necessário à sua subsistência. Eu acho até interessante a gente pensar nesse sentido de subsistência para entender a importância que esses assuntos podem oferecer à nossa vida, à nossa existência. Quando a gente começa a questionar a respeito do sentido da vida, fazer aquelas velhas perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, por que eventualmente sofro, porque é o que acontece com todos nós. Esse seria o caminho filosófico, né? Quando a gente provoca questionamento, a gente está justamente buscando entender alguma coisa que está acontecendo em nossa vida, ou seja, em nossa existência. Porque a gente, na condição de espíritos encarnados, nós estamos nesta circunstância, ou seja, numa existência que ela tem um princípio, tem um meio e tem um fim. E é nesta condição é que nós devemos fazer essa pergunta, para que a gente encontre de alguma maneira, com a ajuda de Deus, dos bons espíritos, as respostas necessárias para que possamos, assim, nos orientar melhor. Justamente para quê? Para alcançar objetivos maiores. Se a nossa vida não está muito legal, se a gente caminha e, ou diria até melhor, caminhar ao encontro da escuridão, ou seja, aquilo que dificulta a nossa percepção, né? Porque a escuridão é como a noite. A gente precisa de quê na noite? Precisa de luz, mesmo que seja uma luz artificial. Mesmo que não seja uma luz nossa ainda, bem desenvolvida, a gente pode e deve usar a luz de outras pessoas. E de que maneira isso aconteceria? De muitas maneiras. Por exemplo, quando a gente se orienta através de uma boa leitura, através de um esclarecimento, alguma coisa que mostre para nós que existem outros sentidos a serem desenvolvidos, percebidos, e aí a gente está utilizando a luz de outras pessoas, ou seja, fruto da capacidade de outra pessoa, da sensibilidade de outra pessoa, porque a gente ainda não conseguiu desenvolver ainda, né, uma luz brilhante o suficiente, ou pelo menos não enxergamos, né? Porque Jesus mesmo que nos orienta lá no início do Sermão da Montanha, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, ele diz que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as vossas boas obras, mas para que glorifique ao Pai que está nos céus. Porque Jesus sempre apresentou para nós a figura de Deus. A gente não consegue às vezes falar de maneira profunda a respeito de Deus, mas dá para a gente perceber a existência divina e as coisas maravilhosas que vêm de Deus. É só olhar para a vida. O que a gente permite às vezes que aconteça conosco mesmo, e que vai engendrar, né, a dúvida, a confusão em nosso coração, é quando a gente tem dificuldade de compreender a dor, o sofrimento, a carência, né? Então, quando a gente vê essas coisas, a gente
acredita que não deveriam existir, que Deus não deveria permitir, pois nos é ensinado que Deus é soberanamente bom e justo, que é misericordioso, só que isso é, em geral, uma grande precipitação de nossa parte em relação à figura divina, às leis de Deus, onde a gente estabelece um julgamento, e eu acho que talvez não seja por aí o caminho, porque as coisas têm, né, uma forma muito própria de acontecer e nós precisamos nos esforçar no sentido de tentarmos entender o mais possível a respeito. E isso requer de nós algum envolvimento. É preciso que a gente não espere cair do céu as respostas, é preciso fazer as perguntas. Como é que a gente vai obter uma resposta se a gente não faz a pergunta? Então é preciso encontrar a pergunta e pensar na pergunta adequada. E mesmo que ela não seja perfeita, ela já é um sinal, um movimento que indica que estamos querendo compreender, que estamos querendo caminhar, né? Encontrar o caminho para superar a dificuldade. E assim que a gente, movimentando-se, pouco a pouco, iremos aí encontrar. Lembrando uma outra assertativa do Mestre Jesus, que nos diz: batei e a porta se abrirá, buscai e achareis, pedi e obtereis. É uma relação aí, aparentemente, de causa e efeito. Então é preciso buscar, é preciso movimentar-se para que a gente obtenha aquilo que a gente deseja. Se não é de forma completa neste momento, com certeza o será mais para frente. Então, querido amigo ouvinte, querido irmão, vamos continuar na nossa luta, fortalecendo a nossa fé, ou seja, a fidelidade aos princípios que nós adotamos, ou desposamos, como alguns falam, porque se entendemos que eles são importantes, então por que abdicar deles? Por que deixar eles passarem? E abrindo mão, o que é que a gente vai colocar então no lugar para suprir essa necessidade imensa que a gente tem? Isso me faz lembrar uma outra passagem de Jesus junto com os discípulos. Quando Jesus apresenta a situação e demonstrando que a luta é grande, alguns dos discípulos dele, não os 12, outros que seguiam, que acompanhavam, dizem assim: é duro este discurso, e se vão. Quem o pode suportar? Completando, né, a frase, desses tais discípulos que não eram os 12. E aí eles se vão embora, desistem de seguir Jesus. Aí o mestre vira para os 12 que ali estavam presentes e pergunta: vocês também não querem ir? Ou seja, ir embora, desistir? Só que eles eram diferentes. E aí Pedro, em geral, Pedro tem, né, esses momentos assim de profunda intuição, percepção mesmo, né, fruto do desenvolvimento espiritual daquele homem. Ele diz assim: para quem iremos, se nós temos visto e crido que tu és o Santo de Deus? Ou seja, Pedro ali reporta a circunstância que é oferecida a ele por Jesus, e ele empreende ali uma resposta incrível de quem realmente escolheu ser fiel aos princípios que eles desposaram. Então, isso é importante a gente procurar desenvolver essa circunstância, né, querido amigo ouvinte? Mas vamos lá, depois dessa abertura inicial, e aqui nos encontramos na nossa vez de falar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui no capítulo 1 do livro, esse livro incrível de Kardec, ele, publicado em 1864, e que, como diz lá no capítulo 20, é um espírito chamado Henri Heine, que foi um poeta alemão. Ele diz que com este livro, né, já começa a desenhar-se o edifício, porque já não se trabalha mais na base, e sim na cumeeira do edifício, ou seja, do telhado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo dá para a gente esse contorno e traz um contexto onde o Espiritismo mostra, né, uma das suas funções brilhantes, que é revigorar
o Evangelho de Jesus, ou seja, o ensinamento que nos aproxima da liberdade. Eu escolhi aqui nesse capítulo 1 o item 8, que fala da aliança da ciência com a religião. Olha que coisa, né? E Kardec diz o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Com certeza não podem. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Isso é uma coerência, né? Absurda. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta o quê? Um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Exatamente isso. A intolerância, a incredulidade, né, frutos, né, dessa questão, dessa observação, dessa conduta mesmo, quando a gente acha que exclusivamente nós estamos certos. Então, o mundo religioso, em termos gerais, ele se acha detentor da verdade. E o mundo científico, por sua vez, também, acreditando porque estão ali investigando que eles têm todas as respostas para todas as coisas. É sempre importante, bacana a gente lembrar que toda ciência vem de Deus, tudo que existe vem do Criador. Então, se Deus ele estabeleceu para nós uma percepção e uma necessidade, da onde nascem aí a religião, que tem o objetivo de quê? De estabelecer uma ligação entre todas as coisas e Ele, o Criador. Então, Deus, em tese, é o Criador disso tudo também. E o outro lado, o lado científico, o lado da ciência, que também é fruto da criação divina. E através do trabalho, da pesquisa, da comparação, da percepção e compreensão das leis que existem, o homem acredita que é somente por aí e que ele vai responder e explicar todas as coisas. Mas todas as duas circunstâncias, tanto a estrutura religiosa, não digo a religião somente no sentido da instituição ou das milhares de instituições que existem no mundo, mas no seu sentido mais profundo, esse religar, ou seja, que seria proporcionar na pessoa, também ali nesse meio, o desenvolvimento que é da sua espiritualidade. E não existe só esse desenvolvimento por meio da religião, mas nela existe isso aí, que talvez um dos maiores objetivos seja esse, é o homem perceber que ele é espírito e que a relação dele, por causa desta circunstância, o aproxima de maneira direta com o seu próprio Criador. Quem revela que Deus é Espírito é o próprio Jesus. Deus é Espírito, importa ser adorado em espírito e em verdade. E não naquela contenda que existia entre judeus e samaritanos à época, onde ali um achava que Deus tinha que ser adorado lá no monte, lá no lado da Samaria, onde existia o poço, que foi criado ali, né, fundado por Jacó, e os judeus lá de Jerusalém principalmente acreditavam que tinha que ser adorado naquele templo feito por Salomão. Então existia aí essa contenda entre pessoas que eram praticamente parentes, né, e brigavam feio a respeito disso aí. Então esse comportamento, desse sentido de exclusivismo, ele não é saudável de maneira nenhuma. É importante a gente entender, pelo menos tentar entender por que o outro pensa de maneira diferente da gente. E tentar aprender com isso aí. Para estabelecer o quê? Uma aliança, que aliás é o título, né, aqui desse texto que a gente está lendo.
Então, existe, até uma pergunta a ser feita, existe uma aliança da ciência com a religião? Então vamos continuar o texto para ver se isso realmente, né, é uma verdade. E aí, nesse segundo parágrafo, o Kardec inicia o texto de uma maneira brilhante. Isso já havia sido demonstrado, né, escrito, na verdade, desde a Revista Espírita de 1858. Ali, essa frase, ela foi colocada ali pelos espíritos superiores. E esta aqui que eu vou ler para vocês. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado. Uau, que coisa, hein? Estamos na época desses acontecimentos. Para acontecer o quê? Ele diz aqui, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Vejam, né, que coisa interessantíssima, a importância dessa aproximação. E não é uma forçação de barra, não é para poder encontrar, como se tivesse alguém engolindo, né, sapo, ou engolindo a seco, porque existem pontos em comum. E a doutrina espírita, ela é científica. Ela vem trazer para a gente o quê? Os mecanismos, as técnicas, ou seja, a estrutura racional baseada na própria ciência materialista, para que a gente entenda que existe aí a ciência espiritual. Existe um mundo espiritual e precisa e pode ser investigado. E é isso que vai fortalecer esse sentido de transcendência que a religião vem proporcionar para nós quando a gente sai da letra, quando a gente busca o espírito da letra, como ensina nosso querido Paulo de Tarso. Quando a gente permanece na letra, é aí que cai naquela situação de exclusivismo que muitos religiosos adotam, infelizmente, e dificultam muita coisa, o diálogo, não diria nem só com a ciência, mas também com outros religiosos por conta disso aí. Então, o perigo que é esse caminho, que é um caminho que está vinculado ao quê? Ao egoísmo e também ao orgulho, né? Então, é o cuidado e a atenção que a gente deve ter para poder a gente desenvolver, né, o que é necessário para termos condições de dar prosseguimento ao que nós chamamos de processo evolutivo, que é um processo, né? É uma jornada, como diria nosso querido Luiz Antônio Mileco. Então, por ser uma jornada, existe um tempo a ser, né, transposto. Por isso que nada cai assim do céu e que transforma o mundo do dia para a noite, né? Então não é por aí que a coisa vai acontecer. Então, dando continuidade aqui ao texto, continua Kardec na mesma linha. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. E esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se faz. E olha que coisa linda, querido amigo ouvinte, que diz Kardec. A fé se dirigiu à razão,
Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. É espetacular essa veia poética de Kardec, mesmo sendo um cientista, onde a gente vai percebendo aí os caminhos que a gente pode evitar, ora, ou aquele que a gente precisa entrar e caminhar por ele. É incrível, né? Então, por conta desse estado exclusivista, mas chegando ao ponto de perceber a importância uma da outra, e a gente buscar esse encontro, essa aliança, como diz o título, né? É fundamental para que a gente perceba o valor de ambas as circunstâncias. Não dá para desenvolver espiritualidade em nós, esse religar da palavra religião, né? Sem o auxílio da ciência propriamente. Pelo menos de um ponto de vista em que a gente procura considerar a importância de todas as coisas. Ninguém precisa ser cientista para isso. Ou o cientista precisa ser um religioso inveterado daquela maneira. Não é por aí necessariamente. Mas é entender que ambas essas duas potências, elas fazem parte da vida e elas podem dialogar entre elas e chegar a um ponto em comum. Então é belíssima essa frase de Kardec. Vou até repetir aqui um pouquinho anteriormente, ou diria até esse parágrafo, né? Que a ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliu-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, que estabelecesse essa união, né? Um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Ou seja, essa lei existe, a lei espiritual. Uma vez constatadas pelas experiências essas relações, uma nova luz se faz. A fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. O grande inimigo de todos, em realidade, é o materialismo. Aquele que nega a existência simplesmente por negar, que confunde a mente das pessoas. As pessoas precisam buscar entender se aquilo tem coerência ou não tem coerência. E a gente vai buscar isso pela razão, pelo desenvolvimento da inteligência através da razão. Mas nisto, continuando o texto, como em tudo, há os que ficam retardados. Pessoas, né, que ficam para trás. Mas até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir, em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Aqui Kardec nos revela a ação direta e objetiva, porque pertence à vontade de Deus. Ele quer que essas coisas aconteçam. A gente não tem como deter o progresso. Então, essa concepção progressista, que o Espiritismo é progressista, ou seja, adota não uma qualquer novidade, mas aquilo que se mantém, que se sustenta coerentemente, baseado nas leis que regem o universo. É nesse sentido que o Espiritismo afirma e reafirma as coisas. Mas está aberto, porque não tem medo de ficar ultrapassado, porque caminha o quê? Com a verdade. Busca essa verdade. Por isso, é ciência, é filosofia e é religião nesse aspecto de desenvolvimento de espiritualidade. E não da construção, né, de paramentos, hierarquias, ou coisas que fazem parte do senso religioso tradicional, com todo o respeito que devemos ter, mas o Espiritismo não caminha por esse lado. Então é um cuidado que a gente tem que ter, é importantíssimo isso aí. Então, voltando aqui, é toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos, porque eles estão provocando exatamente isso para que a gente possa desenvolver-se. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era na humanidade.
Isso é importantíssimo porque denota para nós exatamente o momento que estamos atravessando, o momento de transição, o momento de mudança, de transformação, onde a gente vai adquirindo novas percepções e vai dando, às vezes, uma roupa nova mesmo, aquilo que já existia, uma roupa necessária, limpa, maravilhosa, para que a gente possa aí, adentrar os caminhos do futuro. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. E aqui a gente conclui o texto, que confirma, na verdade, o que estamos tentando desde o início do programa falar, por conhecermos esse texto e entender aqui qual o seu objetivo maior. E aqui eu deixo o amigo ouvinte com essas reflexões e um desafio que é, através desse conhecimento, aplicar a sua própria vida para encontrar e também construir um caminho de maior qualidade. Muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.